a vinda do Senhor, a esperança que temos que ter na promessa dele e a chance que temos hoje de nos arrepender dos nossos pecados é o que a gente vai aprender aqui na aula. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje a gente vai ler a segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 3. Eu quero te convidar a ficar até o fim da aula, porque o que a gente vai aprender hoje pode mudar a nossa vida. Vamos nessa! Bom, pessoal, para a gente começar a aula, eu quero te convidar a orar comigo. Meu Deus, a gente está aqui, Pai, para mais uma aula sua. A gente te pede que o Senhor revele a tua doce palavra ao nosso coração. Por favor, Pai, nos ajude hoje aqui. É o que a gente ora e te agradece. Amém, Jesus. Amém? Então abra comigo aí a segunda carta que Pedro escreveu no capítulo 3. Capítulo 3 da segunda carta que Pedro escreveu. O meu título diz assim: A vinda do Senhor e o seu significado. Vamos ler alguns versículos aqui e a gente comenta em seguida. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a sua mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A gente leu do versículo 1 ao versículo 4. E uma das coisas mais interessantes que Pedro nos ensinou, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, é a lembrança. A lembrança do Evangelho de Cristo. A lembrança da salvação mediante Jesus Cristo. A lembrança de toda a obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo. Então, logo no início ele fala: em ambas procuro despertar com lembranças o vosso coração. Ou seja, aqueles cristãos que estavam recebendo essa carta estavam sendo despertados, assim como nós estamos sendo hoje. Ao quê? Ao precioso Evangelho de Cristo Jesus. A oportunidade que temos de nos arrepender hoje. E claro, todas as advertências, as exortações, para que a gente preste atenção a tudo que nos rodeia, porque como leão que ruge é o nosso inimigo, o nosso adversário ao nosso derredor. Então, que a gente se ligue nisso, que a gente se desperte para isso e se lembre de toda a obra maravilhosa que o Senhor Jesus nos deixou como exemplo. Amém? Então vamos lá, versículo 5. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Olha só, até o 6, Pedro está trazendo a lembrança ao fim do mundo, ou quase fim do mundo, né? Porque a gente sabe que Deus preservou 7 pessoas ali, ele está falando de Noé e a sua família, com água, com um dilúvio, né? Então, ele está fazendo uma alusão ao que a gente acabou de ler, né? Esses escarnecedores. Ué, quando que será essa vinda? Está demorando demais, o que está acontecendo? Então lembrem que Deus já fez isso uma vez, mas ele poupou a Noé e a sua família. Por isso que Pedro está escrevendo isso aqui para lembrar que Deus já fez uma coisa muito parecida com o fim do mundo, não é? Então vamos lá, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, a gente acaba de descobrir uma das vontades de Deus para a humanidade, para a nossa vida, para as pessoas, que é: Deus não quer perder nenhum de nós. Olha só, aqui Pedro está falando que Deus é longânimo, né? Parece que essas promessas tardam, mas elas não tardam, elas estão no exato momento onde Deus quer que aconteça. E o detalhe mais importante, Deus não quer perder nenhuma das suas ovelhas. É o que ele fala aqui no final, olha só. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o desejo do Senhor para a humanidade é que toda a humanidade chegue ao arrependimento. Como, Natan? Através de Jesus Cristo. Foi por isso, foi por amor à nossa vida que Deus enviou Jesus Cristo para que a gente pudesse chegar ao arrependimento e Deus não perder nenhum de nós. Estão entendendo como esse plano é maravilhoso, é magnífico, é grandioso? O Senhor nos ama muito, ao ponto de falar isso aqui. Olha só que relação de pai para filho a gente tem com Ele. Ele não quer perder nenhum dos seus filhos, ninguém da criação dele. Estão entendendo? Isso é uma maravilha de Deus. Vamos lá, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está falando algo do futuro. E esse futuro a gente está vendo. Céus como uma fornalha com fogo, a terra como brasa derretida. Olha só que coisa assim, que revelação maravilhosa que Pedro está deixando aqui para a gente saber como, mais ou menos, será esse grandioso dia do Senhor, o dia do juízo, o fim. Então, a gente está aprendendo essas coisas, e essas coisas pertencem ao futuro, mas tem sido revelada aqui para nós. Nós hoje sabemos, acabamos de aprender aqui como que será esse grandioso dia, né? E pedimos ainda mais para o Espírito Santo revelar. Mas o que a gente mais preserva também como cristão é a nossa vida piedosa, a nossa vida em arrependimento, a nossa vida lutando contra o pecado, porque esse nos afasta de Deus. Então a gente tem a chance hoje de nos arrepender. Estão entendendo? Vamos lá, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro finaliza esse versículo 13, lembrando da esperança da nossa herança nos céus, a Nova Jerusalém, onde terá um novo céu, uma nova terra, onde nós, lá no reino eterno do Senhor Jesus Cristo, iremos glorificar ao nosso Deus eternamente. Estão vendo aqui quantas palavras reveladoras do que será no futuro? Tão somente preservemos a nossa fé, a esperança que temos na volta de Cristo e que nos encontremos irrepreensíveis perante o Senhor Jesus Cristo, porque ainda há chance, ainda podemos mudar, ainda podemos nos direcionar aos céus, ao nosso glorioso e amado Jesus Cristo. Vamos continuar. Versículo 14, o meu título diz assim: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo.
Vamos lá, versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha aqui o que Pedro quer deixar para a gente nesses versículos. Lembrando das cartas, dos ensinamentos que Paulo deixou aqui, que ele faz uma referência a Paulo, ele fala para que a gente se empenhe em ser encontrado no grande dia do Senhor Jesus em paz, sem mácula, sem pecado, sem erro, irrepreensível. Então que a nossa caminhada se fortaleça no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque só esse conhecimento nos traz força de guerrear contra Satanás, de guerrear contra aquilo que quer nos afastar, nos apartar do caminho de Jesus Cristo. Estão entendendo? Então Pedro está deixando essa mensagem para o nosso coração, para a gente mudar. Temos a chance de mudar. Vamos ler os últimos versículos aqui. Versículo 17. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, finalizando essa carta, Pedro dá uma advertência para nós nos mantermos firmes nas promessas de Deus. Acautelai-vos, tomem cuidado com aquilo que vocês escutam que não são a palavra. Cuidado, perseverem no amor, perseverem na longanimidade que o Senhor tem nos concedido na sua maravilhosa graça. E um detalhe importante que ele fala aqui: crescei no pleno conhecimento de Jesus Cristo. O que é crescer no pleno conhecimento dele? É mergulhar nas palavras, no que ele deixou pra gente. É ter na ponta da língua as promessas que o Senhor deixou pra gente. Então, lembrem-se, estudem para que tudo isso fique guardado em vossa mente, no vosso coração, e que a gente caminhe em passos rumo aos céus. E hoje eu quero te fazer um convite que pode mudar a sua vida, como um dia mudou a minha. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender do nosso mau caminho, de nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que falhamos nessa vida, confessando os nossos erros ao Senhor Jesus Cristo com a nossa boca e nos arrependendo do mais profundo do nosso coração, para que a gente não tropece outra vez. Você, daí onde você está, você pode fazer uma oração, falar com o Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que você tem sentido, tudo aquilo também que tem amargurado o seu coração, angustiado o seu coração, aquilo que você sabe que cometeu de errado. Hoje você tem essa oportunidade. Então, você pode fazer essa oração. Faça essa oração. Se arrependa dos seus erros enquanto há tempo, enquanto podemos mudar, enquanto podemos trilhar um caminho rumo aos céus. O que a gente aprendeu hoje é a palavra revelada do futuro, aquilo que vai acontecer. Então, hoje podemos mudar a nossa vida. E eu gostaria muito que você também se encontrasse com Deus, aceitasse trilhar esse rumo, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Você pode fazer isso. Amém? Então, pessoal, acabamos aí a segunda carta que Pedro escreveu aqui na Bíblia. Eu espero que esse estudo tenha te ajudado a perseverar
no santo e reto caminho do Senhor Jesus Cristo. Te aguardo nas próximas aulas. Até mais!